Meu Deus, não fazem isso. Dr. Moata, terão os militantes do MPLA coragem de contrair o seu líder e impor um congresso com múltiplas candidaturas? Eu não sei, mas eu não começaria a falar por aí. Eu fiquei atentamente e com dor de cabeça muita gritaria em relação a esse ponto, de facto. Acho que não podemos ter alergia em analisarmos o discurso do presidente da nação, do presidente da república. É o presidente de todos nós. E se ele falou alguma coisa que contradiz as leis vigentes no país, como é o caso da Constituição da República de Angola, é nossa responsabilidade enquanto fazedores de opinião tentarmos informar aos ouvintes, aos cidadãos, o que teria dito o presidente na qualidade de presidente da República. Um trabalho e eu pego aqui duas notas. Primeiro, o presidente tem de entender, e essa é a infelicidade da nossa Constituição, a confusão que há, e por isso uma das preocupações da revisão constitucional é não termos presidente da República que representam partidos, porque chega um momento que não consegue distinguir quando é que está nas vestes do presidente do partido, quando é que está na veste do presidente da República de Angola. E foi exatamente o que aconteceu. O presidente tem essa confusão, infelizmente, também por conta da Constituição que existe. Né? Quando fala que tem que... ou seja, ele tenta institucionalizar a sua vontade como se fosse a vontade expressiva dos angolanos, portanto, fazendo passar a ideia de que nós estamos numa monarquia em que o poder é transferido por vontade de quem já não o quer exercer, quando fala de que que o futuro presidente da República deve ser um jovem, quando na verdade, como disse o Dr. Zinga, que esta é responsabilidade exclusiva dos cidadãos. E aqui eu retomo a minha fala em relação ao pacote eleitoral que foi discutido recentemente, quando eu falava. Os processos eleitorais, quando a gente fala sobre os processos eleitorais, devemos ter atenção que não se trata de uma apanagem dos partidos. E esta confusão acaba tornando possível qualquer narrativa que vai nesse sentido, como é o caso da narrativa feita pelo presidente da República. E por outra, se isso de facto é um problema no MPLA, eu gostava que o próprio MPLA, por ser um partido histórico, dirige o país há 50 anos, que começasse a perceber que hoje os tempos são diferentes. Hoje os povos compreenderam de facto qual é a sua missão, sobretudo em questões ligadas à política e à possibilidade de participação política, abrindo-se à democracia e admitir as múltiplas candidaturas, esperando que o próprio partido, por vontade dos seus militantes, escolham quem de facto vai dirigir o partido, quem de facto vai dirigir a organização. E esta é uma nota muito negativa quando nós vemos o presidente da República tentar institucionalizar a sua vontade numa forma de personificação de poder, como se o poder de escolha do futuro presidente da República passa por si, como se o poder da escolha do presidente do partido MPLA passa por si e não passa pelos seus militantes. E também, aqui a questão que se fala de nós termos um país construído com alguma qualidade, mais do que os 500 anos de colonização. É um erro muito grave termos o colono como ponto de referência. Em momento algum, com a minha pouca lucidez, se calhar, eu teria o colono como ponto de referência para fazer comparação. Não se pode comparar a colonização, porque ela foi feita maltratando as pessoas, escravizando as pessoas. Muitas vezes nós, e é histórico isso, o tráfico de escravo foi, digamos, o pior crime que o colono português fez, e sequer pediu-nos desculpas, resiste a pedir desculpa, e nós temos um presidente que faz a comparação da sua governação com a colonização. E mais, e talvez até não tenha percebido a infelicidade de tomar isso como ponto de... Talvez tenha razão, afinal. Não, talvez não tenha percebido. Não tenha percebido o erro que isso representava, e chega mesmo a dizer que fez-se muito, o MPLA fez muito em 50 anos, em 500 anos, que parece uma metáfora, não uma ironia.
E se nós formos a comparar, como disse o deputado Alcino, se nós formos a comparar, o que se fez mais dos 50 anos é destruir. Nós hoje não temos as indústrias que nós tínhamos no país. Grande parte dos polos industriais foram transformados em armazéns. Basta vermos aqui, a Mabol desapareceu. E tantas outras empresas que nós tínhamos aqui em Luanda, para dizer de Luanda que eu conheço, desapareceu. Portanto, aqui é toda uma necessidade de nós começarmos a olhar também pela qualidade da governação. Se calhar o cansaço pelo poder está falando muito mais alto e as pessoas não conseguem controlar o que falam, sequer têm medo de assumir que é um fracasso. Daí aqui para nós é importante começarmos a desenhar uma Angola em que as nossas lideranças tenham responsabilidade no que falam. Para terminar, eu também acho que o MPLA, se estiver em conflito, e por ser o partido que governa o país, isso acabará afetando o país como um todo. Para mim, é melhor que o MPLA se conserte e entre nos carris da democracia para construirmos efetivamente uma democracia. Agora, tudo aquilo que tem a ver com seus problemas internos, eu aconselharia que os militantes do MPLA tivessem a coragem de fazer esse enfrentamento, como disse, se têm coragem de enfrentar o presidente, que fizesse esse enfrentamento, não porque querem salvar o partido, mas porque o partido tem uma responsabilidade acrescida nos processos que Angola precisa construir no futuro. Ok. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,